Fala galerinha do H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje receberemos campeãs de vários aí, ó, de vários títulos, várias medalhas de ouro, de prata, de bronze, campeão. Tudo bem? Boa noite, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me, Tudo bem, graças a Deus. Tirando essa situação que vivemos aí, mas tá tudo bem, graças a Deus. tá me ouvindo bem? Tá? Tá me ouvindo bem? Eu acho que tá picotando a sua internet e eu não tô conseguindo te escutar direito. Você Tá, que tá, 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 tá picotando. você que tá nebuloso, você não tá? Agora foi. Agora entrou, eu acho. Ou não? Não, Tá meio embaçado. tá meio nublado. Engraçado. Não, mas tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Eu acho que. Tá ouvindo? Então vamos lá. Dani, minha amiga, Então, menina, oi, Dani. E aí, a gente tem a história aqui, que a gente tem um programa chamado Respeita a Minha História, e a gente é do esporte em geral, né? A semana passada tava a Daiane dos Santos, fora os jogadores de futebol, o pessoal do humor, o pessoal artistas. E aí eu falei, cara, precisa trazer alguém do vôlei, porque até então a gente não tinha falado com ninguém do vôlei. E quando foi solícita demais, logo no primeiro pedido você aceitou e está aí para falar com a gente. Muito obrigado, viu? nada, imagina. Vamos esperar entrar mais um pouquinho E de aí gente, conta um né? pouquinho. É, Primeiro, porque o que acontece? pode falar. Pode falar. Não, então, o que acontece é que ficou ontem, como a maioria já está sabendo, né? Foi clonado o meu Instagram. Clonado não, foi hackeado. Aí o infeliz conseguiu apagar tudo que tinha lá dentro. Aí agora amigos meus estão tentando junto ao Instagram. Só que como eu tenho live amanhã com a Virna, tenho sábado com o cozinheiro, nananana, eu falei, não posso ficar esperando, a Deus dará o Instagram resolver, né? E foi aí que eu fiz esse Verdade. enfim, vamos começar de novo. E relaxa, adoro coisa nova, adoro. Como a minha vida hoje mudou, de um ano para cá ela mudou radical, então é bom que começa tudo de novo, de novo. Verdade. Nós passamos por essa situação também. No início, não sei de onde que era, da Bahia, não sei de onde que era, que tinha um bem próximo do nosso nome. De repente entrou, hackeou, levou nosso. Nós tinha mais de 100 mil seguidores, levou tudo, cara. Levou tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí teve que começar de novo e é todo. Meu, é um trabalho de formiguinha, né? Relaxa. Falei, aos poucos as pessoas vão conhecendo, né? E, enfim, do mesmo jeito que cresce, você começa do zero. Aí, o importante é que está tudo bem, nada aconteceu. E vamos. Sim. Inveja, com certeza, pessoas frustradas que não. Ai, mas vamos lá, pode falar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do início, como surgiu, né, a vontade de jogar vôlei, da onde surgiu, né? Porque o pessoal acontece o seguinte, saber como você chegou lá, ninguém sabe, mas só sabe depois que você vira, né, um atleta. Aí então a intenção é saber como você surgiu, como que foi a ideia de ser jogadora de vôlei. Então, eu nasci em Araraquara, interior de São Paulo, e depois, com 6 anos, eu fui morar em Ribeirão, Ribeirão Preto. Nesse meio tempo, eu morei em Assis, que é mais interior ainda, que meu pai era da ferroviária, e aí ele foi transferido para Aham. Ribeirão. Eu sou a mais nova de dois irmãos, né? Somos três filhos em casa. E eu, com 11 anos, o médico tinha um problema. Como eu cresci muito rápido, aí eu era meio desengonçada, né? Aí o médico falou: bota ela para fazer um esporte. E eu já acompanhava vôlei, já gostava de vôlei, né? Era a época Uhum. de Renan, Xandó, aquela geração. Eles eram da Bradesco Seguros, eles jogavam em Ribeirão, Uhum. goleira, assim, né? Para você ter uma ideia. E aí rapidamente eu fui me desenvolvendo. Foi quando eu joguei
com a Isabel e com e a Jaqueline, elas jogaram lá na Recreativa, a última temporada delas. Estavam já encerrando a carreira e eu começando a minha carreira, né? E foi depois assim, rapidamente fui me destacando. Eu sempre gostei de levantar, sempre que faltava uma levantadora eu gostava de levantar. Aí com 15 anos eu fui com 15 anos acabou o time de Ribeirão. Então eu falei, mãe, e agora? Eu vou para São Paulo, que desde os 13 anos já me chamavam para jogar em São Paulo, ou eu paro de jogar. Uhum. Aí ela falou, não, vai para São Paulo, pode ir. Sempre fui muito independente, sempre fui a mais responsável dos irmãos e tal. E aí foi quando eu me mudei para São Paulo, com a Simone Storm, que é uma levantadora de Brusque, e a Fátima, que era uma menina, Fátima dos Santos, que era uma menina lá de Ribeirão. Aí a gente foi para morar lá em São Paulo, na Vila Santa Cecília. E aí a gente foi para o Pão de Açúcar. E eu era atacante nessa. Uhum. Eu já gostava de levantar, mas eu era atacante. E aí fui chamada para a primeira seleção do Mundial Juvenil, que foi em Seul, em 87, quando deu a Olimpíada de 88. E aí a gente ganhou o campeonato, eu fui atacando. E depois, no ano seguinte, foi a Olimpíada de 88, né? E aí, foi assim, primeiro, eu falo, a primeira Olimpíada é o sonho de todo mundo, né? Jogar uma Olimpíada. Imagina. É verdade. Chegar numa Olimpíada, fica assim, né? Você fica boba, né? Você não sabe para onde você olha. Entra para um restaurante, essas mesas gigantes, você senta do lado do Alonso, do lado do não sei quem, você senta do lado dos seus astros, né? E aí você fica assim, caraca, olha onde que eu tô. Eu tinha 17 anos, isso, né? Aí Aí quando eu voltei de Seul, eu já fui direto para Sadia. Meu treinador era o Hinaldo Manta, que foi falecido Hinaldo Marcelo, meu amigo. E aí foi quando assim, antes disso teve em 89, teve um Mundial no Peru. O segundo Mundial, que eu era muito novinha. Aí esse daí eu já joguei levantando. E quando eu voltei do Peru, a gente ganhou. O Hinaldo me contratou para a Sadia, que era um timão, era eu, Ana Mose, Vera Marta, Cecília Taixa, peruana, era um timão, Ida. E ele falou, você vai jogar levantando. Mas, gente, eu não tenho experiência, eu joguei só Mundial Juvenil, nananana. Não, aí você vai. E foi. Aí a gente montou um timaço, ganhamos 3 anos tudo. E aí começou a minha carreira no vôlei. E aí depois que o Bernardo chegou em 94, foi quando eu dei um salto de qualidade. Bom, né? Eu melhorei e tal. Porque quando eu joguei em Seul, eu jogava, eu jogava na diagonal da levantadora, eu era a saída de rede. E antigamente a saída e os meios passavam. Hoje em dia os meios não passam e quem passa são as pontas e a líbera, né? Então, assim, hoje a saída é a principal atacante do time, né? Bem diferente da minha época. E aí foi quando falei, se eu for atacante, eu vou ser um atacante de nível médio, porque eu não salto muito, eu não tenho explosão, eu não tenho muita força no braço, e se eu for levantador, eu posso chegar a um lugar mais alto. Foi quando foi que aconteceu. A história é mais ou menos essa. E da onde surgiu a ideia do número 14? Então, quando eu cheguei na primeira seleção juvenil, lá no Mineirinho, que era o Adson Lima, também falecido, tinha uma jogadora que chamava Rorô, que era uma negona enorme, assim. Ela era um pouquinho mais velha que eu. E ela gostava eu gostava da 1. E ela era 1. E aí, então, é sempre por idade, né? Você pode escolher. E como eu gostava muito do Montanari, eu gostava do 4 do Montanari. Então eu falei, então eu vou ficar com a 14. Então aí que juntou. A junção dos dois. Eu namorei Luiz Alexandre do vôlei também, que era 14, enfim. Daí eu não larguei mais a 14. Deu sorte, né? Falou, vou continuar. No início, qual que foi a maior inspiração assim, sua de jogador? Qual que você se espelhava e falava assim, ó, vou seguir mais ou menos igual a essa pessoa? A minha época tinha aquela Irina, aquela russa, né, que era uma levantadora, que era da minha época, que foi uma excelente jogadora, que chegou a jogar até no Brasil na final da carreira. Eu já gostava muito do William, que era assim, o Maurício já mais velho que eu, também já gostava.
não teve assim uma pessoa que falasse, ah, sou apaixonada, quero ser igual a ele. Não, não teve. Mas assim, admirava essas pessoas, assim, né? De levantadores, né? Aham. E quando chegou o Bernardinho em 94, ali foi o boom, né? Ali foi a virada de. Acho que foi a primeira virada de chave ali, né? Foi, porque ele mudou toda a estrutura. Ele estava vindo da Itália, né? E Aham. tinha tido 2 ou 3 anos lá como treinador, né? Que foi quando ele descobriu que ele ia ser treinador. E com uma outra mentalidade. E aí a gente sabia que a gente ia enfrentar Cuba, que Cuba era o nosso adversário na Olimpíada 96. Então a gente treinou 2 anos só pensando que a gente ia jogar com Cuba. Então melhorou a parte física, a gente treinava igual umas camelas, era assim, uma loucura, que a gente carregava de peso, dava a volta na pista, dava pique, enfim, subia a escada, era uma loucura. E aí a gente foi para a Olimpíada em 96, super confiante de que a gente treinou tanto para jogar com Cuba, né? Aham. Chegou lá em Atlanta, a nossa chave, a gente ganhou de Cuba na chave, que era o que a gente tinha planejado, só que Cuba perdeu para a Rússia na chave. E aí, ao invés da gente jogar com Cuba na final, que era o nosso planejado, a gente pegou elas na semifinal, e foi aquele jogão e tal. Então, assim, realmente a gente eu acho que deu sorte, porque eu adorava, eu gosto de jogar jogo difícil, eu gostava de jogar jogo, por mais que eu perdesse, eu gostava de jogar contra as cubanas, porque era um jogo que exigia o máximo de você. Porque jogar Uhum. Uhum. não te leva a nada, que não te desenvolve, né? Então, eu acho que a gente só evoluiu muito jogando bastante com elas, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. E a gente só evolui quando a gente joga com o melhor, né? Quando o pior, você não evolui nada. E aí, É verdade. e aí a gente. Então, assim, a gente deu azar e deu sorte ao mesmo. Deu azar porque a gente pegou 10 anos que Cuba dominou o cenário, ganhou tudo, tudo, tudo. Ganhou as 3 Olimpíadas, ganhou mundiais, ganhou tudo, tudo, tudo. Talvez não exista uma seleção de novo que faça que elas fizeram, né? Uhum. E a gente deu azar porque a gente pegou, mas ao mesmo tempo eu não acho azar, não. Eu acho assim que máximo ter jogado contra elas, assim, sabe? Sim, sim, sim. Tanto é assim que a rivalidade naquela época era estilo um Brasil e Argentina, mas era no vôlei, era Brasil e Cuba. Tanto, tanto é que eu acho que neste jogo saiu sei lá, um desentendimento, acho que foi da Ana Paula, não sei direito o que aconteceu naquele dia, só sei que deu uma repercussão tremenda e repercute até hoje isso daí. Eu acho que você deve responder isso aí diariamente. Não, é verdade, porque a gente era amiga delas, a gente levava coisas para elas, que Cuba era muito pobre, né? A gente levava Uhum. base, coisas de beleza, levava comida, e elas davam charuto pra gente e tal, né? Mas depois do momento que a gente começou a ganhar delas, ganhava, perdia, e elas mudaram o comportamento, né? Começaram a agredir, aí ficava salta, tica, ficavam na rede. A Regla Torres, que é aquela meio de rede, era mais que incomodava mais. A Carvajal também. Então, Uhum. assim, e a Ana Moser, quando acabou o jogo, falou respeito, respeita. E elas veio, e aí foi aquela confusão, empurra, 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 né? E deu aquela confusão. Eu da bola até hoje, né? Até a Vir nesses dias fez uma live com a Mireia, né? E ela contando. Hoje em dia a gente morre de rir, mas foi tenso, assim. Eu nunca me meti, falei, eu vou me meter com essas mulheres, vou apanhar aqui, né? Só tinha gigante forte, né? Aí se meteu, se meteu com essa pessoa ia sair no prejuízo, né? Exatamente. E aí em 98, aliás, em 94 você já começa a ganhar o título como melhor levantadora também, né? Dali pra cá, até o fim da carreira, toda vez melhor levantadora, não foi verdade? É verdade, realmente. Quanto mais eu jogava, mais eu ia evoluindo e aí ia ganhando como melhor levantadora nos torneios diversos, né? O time foi evoluindo junto. Acho que foi tudo dando certo, né? A gente fez um bom trabalho. A gente abriu as portas, na realidade, né? A gente, como eu falo assim, a gente passou o pão que o diabo amassou, que a gente ia para aquela União Soviética, aquela União fechada, aquela coisa, aquela
meio que prisão, né? A gente ia para a China comunista, que era horrível. Aí, depois de anos que foi ter um McDonald's, a gente levava comida, porque comida. Então, assim, a gente passou um pouco de diabo amassou para depois a seleção que ganhou o ouro, né? Só no bem bom, né? Eu falo, eles entraram e Verdade. você. Verdade. A gente comenta aqui em outros esportes que é a mesma coisa. Eles não têm noção do que vocês passaram lá atrás. Hoje tem staff, tem melhores hotéis, tem melhores preparações, tem os melhores profissionais. É totalmente diferente do que vocês passaram naquela época. Eu acho que não existia até tênis adaptado igual existe hoje para os impactos, diversas coisas. Eu acho que vocês passaram muitas situações para que eles hoje rendessem esse fruto para eles também, né? Exatamente, né? E é tão diferente que né, essa seleção pegou. Que Cuba a gente entrou quando Cuba começou e a gente saiu quando Cuba acabou, né? Então, assim, não tiveram nem o gosto de pegar os cubanos, assim, essa geração depois da nossa. Então já pegaram uma mamata, pegaram uns times aí capenga, né? Tirando um ou outro time Aham. assim. Hoje o vôlei está muito dividido. É Estados Unidos, é China, é Itália, é Turquia, é Japão, enfim, está muito dissolvido, né? Vamos ver o que vai acontecer no ano. Verdade. Verdade. E depois você passou, foi para 98, disputou no Grand Prix, e aí você falou, meu, vou parar, não quero mais. Foi a primeira parada, que é de várias paradas, né? Mas foi a primeira. Qual que foi a decisão ali? Você falou, meu, cansei. Qual o ano que você falou? 98? 98, 98. Ah, cansa. Nossa senhora, treinava muito. A gente cansa, não tem jeito, assim. O esporte para você chegar num esporte de alto rendimento, você tem que se esgota. É um treinamento intenso de manhã à tarde. Era uma coisa assim. Tanto é que depois você acaba toda arrebentada, né, fisicamente, por causa o Mundial de 98. A Alô sabe tudo. É, Aí, então, assim, verdade. chega uma hora que você tem que dar um descanso para a cabeça, porque eu realmente tinha que dar, senão não aguenta jogar 30 anos da sua carreira, né? É uma loucura. Então eu tive uma parada, depois eu parei para ter filho, a Júlia, em 2001, quando eu joguei no Vasco. Aí depois, quando eu parei, Uhum. eu ia parar mesmo, aí o Bernardo precisou da levantadora e eu voltei a jogar por causa dele, não porque eu queria jogar. Enfim, então foi isso. E em 2000 também você ganhou um belo de um título, né? Um belo de um prêmio pessoal, né? Que você conseguiu ser entre as 4 jogadoras das melhores do mundo e a única brasileira, né? É, Conta um pouco disso, como que foi a recepção disso? então, quando foram as melhores do século XX, né? Então foi a Mireia Regla Torres, foi uma chinesa que eu não me lembro o nome, e fui eu. Então, assim, só de ter, imagina, você tá entre as melhores do século, né? Isso é o máximo, né? A Regla Torres, que eu acho errado, eu acho que tinha que ganhar a Mireia, porque a Mireia fazia chover mesmo. Sim. Mas, assim, foi lisonjeada com uma homenagem dessa, né? E nossa Senhora, tanta gente queria estar ali e foi muito legal. Acho que gostei muito enfim, ainda mais com essas craques que eu tava, né? É a Lampin. Sim, verdade. O destaque daquela época é muito diferente de hoje, né? Porque naquela época só tinha. Eu falo que eu não sei se é profissionais ou se são atletas. Não sei qual que é a diferença de antigamente de hoje, porque assim, o que eu quero explicar. Atleta é você treinar igual um robô igual hoje? Ou você brincar, fazer o. Porque o brasileiro ele brinca, ele se diverte com aquilo, não é robotizado igual hoje em todos os esportes. Então eu acredito que naquela época vocês eram. Vocês faziam porque gostavam. Não era de outra maneira. Tipo, vocês fazem porque é obrigado, faz porque tem que ser, o patrocinador faz isso, sabe assim? Uhum. É o que vocês passavam naquela época. É isso? Ah, não sei, acho que os tempos mudaram, né? Mas assim, a gente. Não sei te dizer, essa pergunta é difícil, porque vontade todas elas têm também. Mas acho que a nossa geração foi uma geração especial, né? Eu acho que foi diferente. A gente era
A gente podia não ser muito amigas fora da quadra, mas dentro da quadra a gente brigava uma pela outra, a gente, enfim, a gente fechou no grupo para chegar a algum lugar, que foi a medalha de bronze. Então, assim, realmente foi um grupo, foi legal de trabalhar, era gostoso de trabalhar, né? Não é aquela coisa assim, um sacrifício. A gente via a evolução acontecendo, a gente ia vendo as vitórias acontecendo. Então, isso era muito gostoso, porque quando você trabalha e você vê resultado, aí você quer trabalhar mais ainda, né? Verdade. Em 2002, o José Roberto falou assim: não, você não vai, você tem que vir, você tem que vir. Aí você foi de novo. Eu lembro, eu moro aqui na Nascimento Silva, eu morava na Rua de Baixo, na Barão de Jaguaribe, quando eu vim jogar no Vasco. E aí tinha nascido a Júlia, eu estava na sala, eu lembro assim como se fosse hoje, sentada no sofá, a Virna me liga: Fernanda, você precisa vir para Osasco, porque Osasco nunca ganhou e só você para ganhar. Aí eu falei, cara, a minha filha que nasceu em dezembro, isso era julho. Aí eu falei, meu Deus, eu falei para a enfermeira assim, Elvira, você vai comigo para São Paulo? Aí ela falou, vou. Porque essas horas o marido não precisa, né? Precisa só da enfermeira, da babá. Verdade. E fomos para lá e ficamos lá 2, 3 anos, ganhamos também. Então, assim, ixi, me chamava, eu estava indo para qualquer lugar. Quando você falava assim, ó, vou parar, a galera falava, vamos esperar qual vai ser a próxima. Acredito que brincavam com isso, né? Porque pintou um problema, chama a Fernanda. A Fernanda ia lá para resolver o problema. Ganhei 12 títulos. O Alan falou que foi o único dos dois que torceu pro Osasco, deixando o meu Rio. Aquela torcida mal educada de Osasco que era na época. Mas aí depois quando você joga lá, tá tudo cheio de amor, né? Quando você sai, você escuta cada barbaridade. Mas era muito legal. Eu morava em Alphaville, era pertinho ali. Era muito legal. Sentiu diferença em morar em São Paulo e morar no Rio de Janeiro? Ou você sente até hoje? Ah, eu morei muito em São Paulo, né? Eu com 15 anos, dos 15 eu morei, depois morei dos 15 aos 20 eu morei em São Paulo, né? Depois morei em Sorocaba 3 anos, depois que eu fui para Curitiba. Então, assim, eu adoro São Paulo. Não posso falar, porque São Paulo, para mim, eu adoro. E eu montei um esquema lá em Alphaville tranquilo, por causa do bebê pequeno, né? Então, assim, e a estrutura porque na época era BCN, depois NASA, né? A estrutura que eles davam também era muito boa. Então, assim, nunca tive que nem eu comento muito isso. Eu sempre tive as melhores propostas, sempre tive. Mas nem sempre eu fui para o lugar que eu ganhava mais. Porque primeiro eu olhava quem ia ser o técnico, a cidade que eu ia morar, se eu tinha chances de ganhar, para depois ver o salário, entendeu? Então eu já fui jogar em lugares que eu ganhava menos, mas acabava ganhando, ganhando, ganhando. Uhum. Então, assim, eu acho que assim, eu vejo essas meninas novas que saem se destacando, papapá. O que adianta você ir para um time grande que você vai ficar no banco de reserva? Não adianta, você não vai evoluir, você não vai crescer nada. Você tem que ir para um time menor, que você vai jogar e você vai crescer, vai melhorar, vai perder, vai ganhar, não. Só aí que você vai evoluir, que no banco ninguém melhora, né? Então, assim, verdade. Acho um desperdício, que às vezes eu vejo tanta menina boa no banco, que poderia estar numa equipe menor jogando, você ia ver o crescimento dela ia ser muito mais rápido do que a que fica no banco. Então, eu acho isso que acontece muito hoje em dia. A pessoa vai para o time Osasco, que tem um time lá, né? Um plantel gigante, cheio de propaganda, nananã, vai mais pelo status, não é nem pela... Entendeu? Essa minha... Eu penso. Sim, sim. Eu penso exatamente da mesma forma, porque é o conjunto, não é só o salário. E a galera esquece hoje em dia que você tem uma carreira futura, que você tem que construir uma coisa diferente para você alcançar lá na frente. O pessoal pensa no hoje. Então acaba, sei lá, pulando etapas que acaba deixando a carreira se perder depois, né? Exatamente. Aqui, ó, qual foi o jogo que mais marcou sua carreira?
Gente, tiveram vários jogos, mas teve um Grand Prix que a gente ganhou, que foi contra Cuba, que a Ana Paula estava machucada, a Ana Moser estava machucada, a Ilma tinha uma machucada, uma estava suspensa, que acabou jogando Fernanda Doval, acabou ficando só Fofão no banco. Não tinha mais banco. Nossa. Nós ganhamos esse Grand Prix. Assim, foi o mais tenso, porque imagina você jogar com sem jogadora para substituir, a última já tinha entrado. Uhum. Olha lá, a Bruna Domingos ouviu os seus conselhos, está indo para algum time. Bruna do Minas, certo nível, né? Talvez ela tenha ido menor por falta de opção, mas ela já jogou em alto nível. É outro nível dela, mas assim, jogadoras mais novas que estão saindo da juvenil, né? Eu acho que é mais por aí. Qual foi a maior dificuldade que você passou de todos esses tempos aí? A maior dificuldade você falou, nossa, isso aqui tá difícil, mas eu vou lá. Dificuldades, podia ser dificuldade. Para mim, maior a dificuldade, melhor eu gosto mais. É bem por aí. Gosto de dificuldades, exatamente. E aí, em 2007, você vai lá para Espanha de novo. Assim, parou de novo, que eu falei, é retornar, né? Aí retornou e foi para Espanha. Exatamente. A levantadora ela machucou, estava na fase final do campeonato, aí eu fui jogar com a Sokolova, com a Glinka, né? E aí acabou, eram 3 meses, 3, 4 meses, então eu fui e acabamos ganhando o espanhol, ganhando lá de Múrcia, era muito gostosa. Foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha saído, né? Então foi uma experiência boa. E lá ainda você ganhou como levantadora também, né, do torneio. E era o Paulo Coco, né, o treinador, que hoje é de Irlândia, né? Estava lá na temporada que eu joguei lá. Eu jogava com foi muito legal, eu adorei. Tem alguns fatos, assim, tem vários, acredito, né? Principalmente pelo grupo de mulher, deve ter várias hilárias, né? Mas, assim, as mais legais é as que não podem contar normalmente, não é? Conta alguma que possa contar aí pra gente. Não sei, teve assim. A gente tinha viagens, que nem a Ana Moser, como ela tinha contundido, ela tinha um joelho ruim, a gente viajava para a Rússia, viajava para a China, a gente tinha que levar um caixão, uma bicicleta métrica dentro. Você imagina a gente carregando aquilo, trem abaixo. Sim. Você tinha vontade de chorar. Você falava, não, meu Deus, mentira. Aí você chegava no aquele hotel caquético, não tinha comida. Aí a gente comia ovo, ele levava biscoito, né? Levava coisa na bolsa e levava, lá, Vargas e Metcalfe. Metcalfe eu joguei, é verdade, jogava lá. Vargas, não lembro da Vargas, da Metcalfe eu lembro. Canhotinha americana. Mas, assim, tiveram, assim... A gente jogava muito em Cuba, né? Por causa... Ia para lá fazer amistoso, era muito fechado, era uma pobreza, era todo mundo pedindo dinheiro, era uma loucura. Cuba... E o Fidel, que dava mais raiva, que ele ficava com metade do salário das meninas, né? Elas ganharam tanto e acabaram tudo pobre, porque não podia ganhar o dinheiro que ela ganhava 50 mil, e a metade para, sei lá, metade ou mais para o governo, e elas ficavam com menor parte. Verdade. E aí depois você para ali em Múrcia e fala, meu, chega, agora chega, aí volta pro Brasil e vai pra Rede Record comentar, é isso? Aí eu fiz o Pan-Americano, né? Exatamente. Sim. E como, assim, é igual alguns ex-atletas que viram comentarista, eu acho que a maior dificuldade é pegar esse fio aí. Porque há alguns meses atrás você está jogando, então você é companheiro. Daqui a pouco você vira para eles como a crítica, vai. Aí, como que é você viver esse lado aqui assim, você fala, puxa vida, o que eu falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não 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 falo? Será que
Foi complicado, porque eu sempre fui muito sincera. Então, eu, falando ou não posso fazer nada. Estou lá para comentar, vou comentar o que eu acho, o que eu estou vendo, né? Adora, eu sei como é que é, como eu já vivenciei aquilo ali, então eu posso falar com um pouco mais né, sabendo um pouco mais. Então, assim, Aham. assim, foi uma experiência boa. Depois eu fui para Atenas não, para Sydney, né, pela Sport TV, também Aham. foi uma coisa assim, gostosa, ai, legal, gostei, mas não é uma coisa que eu quis virar comentarista, enfim, não é o que eu queria para mim. E aí em 2011 vai de novo jogar e aí muda. Aí eu acho que vai para a camisa que você gostaria, né? Que deixa 14 e volta e vem para um, né? A última temporada, que minha filha nasceu em 2000, a Vitória é 2009, né? 2001 e a outra 2009. Aí acabou, a Vitória nasceu, aí tarará, foi quando o Bernardo ficou sem levantadora que eu joguei mais uma temporada. Só que aí eu descobri que eu estava com os joelhos todos estourados, condromalácia nível 4, e nos primeiros treinos. Aí foi péssimo, porque sem treinar direito, você não joga direito. Aham, verdade. Ruim, assim, aí acabei a temporada, não como eu gostaria, ter treinado como eu gostaria, né? Mas infelizmente foi assim. Aí depois acabou. Aí finalizou mesmo a carreira. E logo em seguida já recebe uma homenagem, uma boneca feita para você. Nossa, meu, eu acho que não tem prêmios assim que faça exatamente para você, né, meu? Eu acho que é coisa fora da caixinha, né? Aquela minha Barbie, né? Muito fofa. Tem uma Barbie sua, né? E A gente quer, todo mundo, toda mulher tem gostou de uma Barbie já na vida. Aham, E foi realmente verdade. sensacional ter uma com meu nome lá. E aí depois vira atriz também, foi parar na Chiquititas, fazer participação. Meu, como que foi viver com a vida de artista? Gente, foi muito... Aquela Tiquitita, eu não sabia que bombava tanto aquela Tiquitita. Aí foi. Aí hoje minha filha, agora tem minha filha de 10 anos, ela já viu. Ela falou, mãe, olha isso aqui, você aqui, tá, tá, tá. Aí dá, começa a ver essas novelinhas, né? Mas foi muito legal. Eu mesmo, fui eu ser treinadora, né? Foi no auge que eu tava, né? Então me chamava para tudo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. Era divertido, só me divertia, né? Tudo é diversão. Verdade. Verdade. É uma das coisas que falta, eu acho que nos dias de hoje, não só no esporte em geral, eu acredito, um pouco mais de diversão, chegar de mimimi, muita coisinha que acaba enroscando e por umas coisas tão bestas, meu, tão inúteis e acaba perdendo esse brilho, né, do esporte em geral. Agora vamos ver, né, para o ano que vem, como é que vai ficar essa Olimpíada, né? É uma incógnita ainda saber se vai rolar. Nós estamos quase em julho, meio do ano ainda e nada. Agora tá lá no. Hoje eu falei com um cara lá da Alemanha, né, um cantor. Ele falou que agora que está começando a abrir, agora dia 14, que eles vão poder viajar ali pela Europa, tá tudo fechado ainda. Assim, os barzinhos na Alemanha, ele mora em Berlim. Na Alemanha pode, Uhum. que o resto ele não pode viajar pela Europa, que ele canta ali pela Europa, mas realmente é uma incógnita, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Verdade. Como surgiu aquele apelido de musas? Da onde surgiu aquilo? Acho que é a imprensa que fez, né? Acho que isso foi na época lá que o pessoal falava. Assim, não foi, eu acho que foi mais por parte da imprensa, não foi da nossa parte, não. E vocês, dentro daquela equipe fabulosa, quem que era a sua companheira, assim, que você achou uma das melhores companheiras que você teve dentro de quadra? A Márcia Fu, adorava jogar com ela. Todo mundo ali, assim, a Ana Paula também eu gostava de jogar. Assim, quando você combina, a sua bola se dá com o atacante, né? Isso é o mais gostoso.
Mas eu com a Márcia Fu, a gente tinha muito entrosamento com a Ida também. Então, assim, todo mundo, assim, que a Ana Flávia foi a jogadora mais difícil de acertar a bola, assim, na minha época, né? Que eu não... Acertar Uhum. é mais difícil. Mas o restante eu tinha facilidade, assim. Mas com a Fu era gostoso, porque ela batia todos os tipos de bola, ela gostava de fazer jogada, né? Coisa que hoje em dia não se faz quase. Então ela adorava fazer twin, China, bater tempo atrás. Aquele vôlei, acho que aquele vôlei nosso lá era mais legal do que hoje. Você tocou na próxima pergunta. Qual a maior diferença do vôlei da sua época com a de hoje? Eu acho isso, eu acho que é essa coisa de arriscar mais, né? Acho que é muito meio robozinho, assim, joga para frente, para trás, não, não se cria muito mais. Hoje não se cria. Uhum. Parece que as levantadoras não têm criatividade, né? De fazer uma coisa diferente. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a China ainda é o time que joga um pouco mais mexendo, assim, né? Que eu me lembre. Uhum. E não tem muita diferença também de estaturas também. Na sua época tinha bastante pessoas pequenas para o vôlei, né? E hoje eu acho que é muito gigante, né? Eu acho que isso daí também perde um pouco de agilidade, não sei. Ah, eu acho que o problema vem lá atrás, lá quando você começa, lá na base. Porque essas gigantas não foram bem instruídas, não cresceram como deviam, assim, tecnicamente falando. Aí quando chega no adulto, tá tudo desengonçada, né? Eu acho que é meio que por Uhum, trabalho de base não está sendo bem feito. Você vai, assim, então tem que rever isso para poder. Porque o que acontece? Na nossa época, todo mundo tinha que passar, defender, bloquear, só não levantava. Mas todo mundo fazia. uhum, Hoje em dia, não, as meias já não tem que passar, então já não treina passe. Entendeu? Então vai treinar defesa. sim, É tudo jogador incompleto. sim, Fica jogadoras completas como era da nossa época. sim, Então, eu acho que a sim. diferença é muito isso. Hoje você treina só o que você faz. Então, a nossa época não tinha líbero, então assim, você tinha que passar, as meninas tinham que passar. Então, acho que a Uhum. diferença é isso, que eu acho que a base não está sendo bem feita. Teria que melhorar muito a base para as jogadoras chegarem melhor tecnicamente no adulto, né? No juvenil. Uhum. Qual idade você acha que é legal pegar uma criança e colocar no vôlei para poder se adaptar e seguir na carreira de um atleta? Ah, que nem aqui, o Bernardo tem a escolinha vôlei Bernardinho, né? Que a quadra é pequena, a bola é mais levinha, a rede é baixinha. De acordo com a criança vai crescendo, você vai alargando e aumentando, né, as pessoas na quadra. Então, assim, com 8 anos dá para você entrar no mini vôlei, né? Porque é mini. Aham. Depois eu acho que 10 é uma idade boa para a criança entrar. Mas hoje em dia, assim, com essa coisa dessa possibilidade de jogar as criancinhas já terem uma base quando crianças, né? Aprender o toquezinho bem feito, a manchete bem feita, né? Aí eu acho que você já chega, você já vai ganhar lá na frente. Eu acho que se a criança gosta, acho que o mais importante é a criança tem que gostar. Não adianta você forçar o seu filho a fazer nada. Tem que fazer, botar ele para fazer o que ele gosta, seja de balé, futebol, basquete, enfim, natação. O que ele gostar, bota, né? Eu acho que Uhum. não tem que forçar nada, tem que ele escolha fazer um esporte, né? Que eu acho que é importantíssimo, né? Sim. Ó, a Thaís perguntou uma coisa legal aqui, ó. No futebol, a maior diferença entre o Brasil e fora é a disciplina, né? E o vôlei? Qual que é a maior diferença do Brasil e o de fora? Gente, eu joguei pouco lá fora, mas que eu vejo, que eu ouço dizer, né? Que nem você vai jogar na Itália, você vê jogadoras de vários países. O time lá, o time que você joga, tem você do Brasil, a outra dos Estados Unidos, a outra da Argentina, a outra. Todos os times no mundo é assim. Então, Uhum, estão acostumadas. As meninas desde pequenas já estão jogando fora, né? Eu acho que é mais internacionalizado, né? Do que aqui no Brasil. uhum, A diferença é essa, que lá elas já estão toda hora, para elas jogar pela Europa ali é normal, faz parte desde sempre, né? Aqui não, a gente é mais da casa, né? Mais
Agora que as meninas saíram, a Gabi e a Natália foram para a Turquia, Fernanda Garagem Uhum. fora também. Então, assim, o vira e mexe vai uma, vai outra, que eu acho que é quando você cresce, você amadurece, você morar sozinha, você ter que fazer a sua comida, você arrumar as suas coisas, você perde a mãe que ajuda, perde o... Né? Eu acho que só faz amadurecer você jogar fora, porque você passa a cuidar de você mesmo, a responsabilidade aumenta, né? Eu acho que quando Sim. a jogadora volta muito melhor em todos os sentidos, mais forte de cabeça, passou por dificuldades que não é mole jogar fora, não é mole jogar naquele frio da Europa. Eu acho que não ia ter condições nunca de jogar numa Itália naquele Sair de um Rio de Janeiro e cair numa Turquia não dá, né? incrível. Mas, enfim, mas eu gosto assim, de assistir. Jogo bom, eu gosto de assistir. O jogo bom, né? Dá para assistir. Gostoso. E hoje em dia, então, às vezes você acompanha o vôlei ou não? Ah, a gente acompanha, assim, a gente acompanha muito por causa do Bruno, né? O Bruno jogando agora Aham, da Itália, né? Agora ele vai jogar aqui no Brasil. Mas assim, aham. sempre que tem um jogo legal, eu gosto de ver. Já assisti mais, mas quando tem jogo bom, eu gosto de assistir Olimpíada, enfim. Vamos ver. E para quem não sabe, agora o seu hobby é outro, né? Seus hobbies, né? Porque tem vários, né? Conta um pouco aí do ciclismo, do futebol do futebol, Não, vôlei, né? agora eu jogo frescobol e jogo e pedalo, né? Já pedalava. O Bernardo começou a pedalar antes de mim, e depois que eu parei de jogar, eu comecei a pedalar também. E agora que eu estou bem fisicamente, eu voltei a pedalar. Então, assim, é uma delícia. A gente sai de casa e vai subindo ali as paineiras, vai lá para a Floresta da Tijuca. É maravilhoso. E não tem idade, né? Porque faz bem para o joelho, não é ruim. Verdade, Então, acho que pedalar, verdade. pode pedalar. Você vê gente de 70, 80 anos pedalando. Se você se cuidar, você consegue ir longe no pedal, né? Então, eu acho que é um esporte que é gostoso fazer na natureza, né? Então, eu acho que eu indico todo mundo aprender. E o frescobol, por acaso, entrou na minha vida. Me chamaram para... Me deram uma raquete, vamos treinar, vamos jogar ali. Aí acabei encontrando um grupo gigante aqui em Ipanema, que 80 pessoas, que eu não consigo conhecer todo mundo ainda. Um grupo E cada dia nova. Eu falei, nossa senhora. Então, assim, é gostoso. Você vai... E eu adoro competir, né? Tá no... sim, sim. Então, assim, você vai melhorando, aí você quer melhorar mais, aí você quer melhorar mais, aí você já consegue fazer com a esquerda, aí você consegue, né? Então, você vai botando os desafios e vai indo. E é tudo de bom. Tá no sangue, né, de atleta isso aí, né? É sempre competir, sempre querer ser o melhor, sempre querer o melhor, sempre querer adaptar uma coisa nova, né? Ainda mais você que sempre foi dedicada com muito foco, né? Então, pode ser qualquer, até brincar de bolinha de gude, você vai, vai saber até o peso de cada bola. Então, agora eu ganhei uma peteca. Cadê? A peteca estava por aqui. Eu ganhei uma peteca, e aí me mandaram uma peteca profissional, né? Aí, com a minha filha, eu já quero me chamar para o torneio de peteca. Caramba! E deixa eu te falar, e como que foi participar do MasterChef Celebridades? Foi muito legal, foi divertido. Eu conheci pessoas assim, Guilherme Johnson e pagava, aquele mumuzinho, a Dani Winitz, que era a minha turma, né, da minha época, era assim, Uhum. cara, madrugada tinha cedinho para lá, mas foi assim, foi uma diversão. Eu estava indo bem, até o dia que entrou votação na internet com Minotauro. Cara, quem é Minotauro? Tem 50 milhões de seguidores. Lógico que eu ia perder, né? Ele cozinhava nada. Eu não que eu cozinhasse muito bem, mas ele era pior que eu. Agora estão me chamando
para outro negócio de culinária. Vamos ver se vai dar certo. Lá em São Paulo, do SBT. Um negócio de confeiteiros. Vamos ver. Ah, legal, legal. Imagina fazer doce. E depois que você saiu de lá, você adaptou na sua casa ou não? Não, um ano que eu cortei o carboidrato e o doce da minha vida, né? Da nossa, eu e Bernardo, a gente está muito certinho. Essas meninas não. Mas a gente tirou o carboidrato e o doce porque é o que não faz bem pra gente, né? Que não faz bem. Então, Uhum. desde então, hoje agora eu estava lá cozinhando minha batata doce. Que amanhã eu vou fazer ginástica, tenho que comer batata doce. Bake-off. Isso aí. A cozinha. Não, a sorte que esse programa, parece que eles te dão a receita um mês antes para você treinar em casa. Aí não é tanto mico, Uhum. né? Eu adoro treinar, vou treinar 8 vezes, fazer milhões de vezes a receita. Mas é um barato porque sai totalmente da casinha, né? Sai totalmente de uma coisa que você está acostumado a fazer e de repente você cai. Ainda mais você que gosta de aventura, gosta de ir para cima do problema. Eu acho que é uma diversão mesmo, né? Ah, mas tem que ser divertido, a gente vai estressar com isso. O máximo que vai acontecer é você melhorar alguma coisa. Isso que eu falo, o máximo que você vai acontecer é nada. Nada você já tem. Então vamos lá fazer alguma coisa assim. Bom, Saber depois. tá, ó, você consegue montar a seleção sua do mundo? As 6 jogadoras? Aff, Maria. Eu botaria a Mireia, Márcia Fu, botaria. É que eu não lembro, da minha geração tinha muita russa boa, tinha umas craques da China, não lembro nem o nome das meninas, mas tinham eu levantando, claro. Acho que é Ana Moser e Mireia, né? Eu acho que tinha que ser. Uhum. Aí tinha uma meio de rede que eu achava o máximo, uma meia russa, assim, uma ruiva, que eu achava ela o máximo. Tinha outras, a amiga da. Como é que chamava, Bernardo? Aquela que jogava com a Irina, que era meio de rede, também era muito boa. Enfim, tem várias, né? Da nossa geração tinham várias craques, né? Mas a Márcia Fu, a Ana Moser e Mireia com certeza estariam no meu time. Até a Ana Paula, acho a Ana Paula craque também. A Tchechenko, olha lá. Tchechenko. Ela também era craque. E alta. Tem que achar uma. Tem que ser, hoje em dia tem umas mulheres muito altas, né? A Fabizona, Thaísa. Thaísa é Sim, uma que daria. sim. Ela é em forma, a Thaísa é craque também. Jogando muito. Jogou muito a última temporada. Eu acho assim. Essas meninas novas também que. Acho que hoje tem que passar bem, né? Quem passa e ataca, né? Sai na frente. Mas. Verdade. É a maior diferença hoje, né? Quando você fala assim, estou precisando de uma ponta passadora. São poucas, poucas. Então, quem quer começar a jogar vôlei vai treinar passe. Acaba valorizada a pessoa. Se a pessoa passar bem, você Uhum, sai na frente. uhum. Verdade. As cubanas eram Bom, muito. ó, eram muitas chatas de jogar. Era chata porque elas eram craques demais, né? Isso que era chato. No começo não era, depois que ficou chato, depois que a gente começou a ganhar delas, né? Que enquanto a gente perdia delas, era tudo amiguinha. Mas, assim, eram jogos difíceis, porque você tinha que saltar no seu esforço máximo, você tinha que tudo esforço máximo. Então você saía esgotada, porque você gastava mais energia do que qualquer jogo, né? Porque elas exigiam muito fisicamente, né? A diferença era essa. E Uhum. elas saltavam com uma tranquilidade, elas saltavam. Era uma loucura que elas saltavam. No auge, né? Elas eram muito boas. Ah, É isso. você lembra de alguma que O que mais, gente? te tira. Hein? Não, a gente sempre jogar com Cuba sempre foi tenso, né? Que a gente sabia que a chance de ganhar era mínima, né?
Lógico que você ficava mais tensa para jogar contra elas. A Rússia também, uma época, a Rússia bem... sim, mas era... A gente treinava tanto para jogar que se sentia confiante para jogar, né? Acho que o segredo é treinar Verdade. bastante. Elas provocavam Colocaram aí. muito, né? Elas provocavam. Exatamente. Tá de novo. Foi por causa disso, né? Foi por causa de uma das provocações que você comentou no início. Ó, Fernanda, nós estamos chegando no final, porque daqui a pouco a live derruba dentro de uma hora. A gente tem aqui, a gente fala 5 palavras para finalizar, 5 palavras, e você fala o que você pensar aí, que vier na sua cabeça, pode ser? Pode. Vamos lá. Família, Ah, tudo na vida. o vôlei, Foi a minha grande paixão. frescobol. Ah, meu novo amor agora. Ganhar uma medalha é? Ah, um sonho, né? E para finalizar, não podia, né? Faltar ele, né? O ciclismo. O ciclismo é minha terapia. Sensacional. Vocês só Que ótimo. precisa de ninguém do lado. Tudo de bom. Que ótimo. Fernanda, eu só tenho a agradecer a você, meu, por esse tempo aí, por essa bate-papo, por essa conversa, conhecer um pouco mais da sua história, mostrar a sua história aí. Muito obrigado por você proporcionar isso aí pra gente. Obrigada, foi um prazer, gente. Um beijo. Aguarde as próximas. Amanhã eu vou fazer uma live com a Virna, né? Imagina que peça que vai ser a live. Amanhã, Imagina. Imagina a resenha. 6 horas da tarde. Tá bom? Então tá. Não Beijo, percam aí, Alain. gente. Beijo todo, Márcia, todo mundo. Marcel, Marcos. Beijo, Alain. Vem cá, olha minha filha aqui. Essa aqui que vai jogar vôlei, ó, a Vitória, ó. Olha lá. Essa, aí já tá seguindo o passo já, né? Ah, já tá comprida cada vez, cada dia que ela acorda, parece que ela cresceu mais. Incrível. E pra gente sempre vai ser o pequenininho, né? Pego ela fala, caraca, tem muita perna. Muito bom. Gente, agora eu vou no programa, tem um programa no YouTube lá sobre low carb, né? Agora vai 8h30. Apareçam lá, tá bom? Beijo, Glauco. Pode deixar. Beijo, gente. Beijão. Obrigado. Tchau. Tchau, se cuida.